Muito bem, então vamos agora ver o núcleo do sujeito. Então, pessoal, o que é núcleo? Núcleo é uma palavra principal. Ó. Você pode ter núcleo do sujeito, núcleo do predicado, núcleo do objeto, certo? Então, todos esses termos, existe uma palavra principal. Esta palavra principal nós chamamos de núcleo. Em relação ao sujeito, ela é a palavra central, ou seja, é a palavra com a qual concordam as demais palavras existentes no sujeito. Então, quais são as palavras que podem representar o núcleo do sujeito? Primeiramente, o substantivo, pessoal. O substantivo é de extrema importância, né, você conhecer aqui as classes gramaticais. A língua portuguesa é uma coisa que vai se interligando. Não tem como você aprender análise sintática sem antes saber morfologia, certo? Então, é uma coisa que vai se ligando com a outra. Por isso que nós fizemos todo o curso, nós pegamos primeiramente a parte de morfologia e agora nós vamos trabalhar a parte de análise sintática. Então, os substantivos, né, eles podem representar aqui o núcleo do sujeito. Olha só, eu tenho aqui, ó, as minhas duas lindas irmãs passaram no vestibular. Então, eu vou identificar primeiramente quem é o sujeito. Né? Faça uma perguntinha para o verbo, né? Quem passou no vestibular? A resposta é as minhas duas lindas irmãs. Então, separando aqui o verbo, o sujeito do predicado, aqui nós temos o sujeito, aqui nós temos o predicado. Quem é o núcleo do sujeito? Eu tenho aqui, ó, as. Para você encontrar, né, a palavra principal, né, se você tirar, por exemplo, o as, né, que no caso aqui é um artigo, ó, você vai ver que a frase continua tendo sentido. Ó. Minhas duas irmãs passaram. Se você tirar minhas, também vai ter sentido. Ó. Duas lindas irmãs passaram. Se você tirar lindas, também vai ter sentido. Ó. As minhas duas irmãs passaram. Se você tirar todas, irmãs passaram, não vai ter sentido. Agora, se você tirar irmãs, ó, lindas passaram no vestibular, duas passaram no vestibular, fica faltando alguma coisa. Então, veja, eu tenho aqui, portanto, o irmãs, que é o substantivo, e todas estas outras palavras aqui, ó, elas se apoiam nela. Porque ó, eu tenho o artigo, né, que no caso aqui está definindo o substantivo. Eu tenho um pronome aqui adjetivo, que está aqui acompanhando o nome. Eu tenho aqui eu tenho aqui um numeral, e eu tenho lindas um adjetivo. Todos estão acompanhando, estão junto do nome, ok? Todas essas palavras aqui, você vai ver mais à frente que as, minhas, duas lindas, sintaticamente são adjuntos adnominais. Tá? Os 5.000 habitantes comem muitas frutas todos os dias. Quem come muitas frutas todos os dias? Os 5.000 habitantes. Então, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o predicado, ok? Então, aqui, pessoal, qual é a palavra mais importante aqui? Não é habitantes? Então, habitantes é o substantivo. Irmãs é o substantivo. Então, o substantivo representa aqui o núcleo do sujeito. Também nós podemos ter o núcleo do sujeito com o pronome substantivo de um modo geral. O que é um pronome substantivo? Né? Vamos tentar aqui revisar. Pessoal, existem dois tipos de pronomes na classificação geral. Existem os pronomes adjetivos e existem os pronomes substantivos. Para você entender, ó, quando eu digo assim, ó, aquele garoto passou na prova. Ó, aquele é um pronome demonstrativo, né? Aquele garoto. Observa que a palavra aquele, o pronome aquele, está acompanhando o substantivo, no caso, garoto, que é o nome. Então, ele está acompanhando. Quando o pronome acompanha o nome, ele é dito de pronome adjetivo. Agora, se eu disser assim, ó, ele passou na prova. Veja, não existe nenhuma outra palavra que está acompanhando ele. Ele substituiu o nome. O nome, na língua portuguesa, a maioria das vezes, se refere ao substantivo. Então, quando o pronome substitui o nome, ele é dito pronome substantivo. Quando ele acompanha o nome, ele é dito pronome adjetivo. No caso, os pronomes adjetivos, os pronomes substantivos, de um modo geral, eles também podem formar o núcleo do sujeito. Ó, ele reclamou bastante, pronome pessoal reto. Alguém vai explicar o problema, pronome definido. Aquilo não me agradou, pronome demonstrativo. Quem falou de mim? Pronome interrogativo. Permitiram-me falar. Né? Sujeito do verbo falar.
Lemos os jornais que noticiaram a foto. Pronome relativo. Lemos os jornais noticiaram as fotos. Os jornais, sujeito do verbo noticiar. Então, você pode ver que os pronomes substantivos, de um modo geral, representam o núcleo do sujeito, ok? Continuando aqui, ó, nós ainda temos as palavras substantivadas. Sei que você sabe disso, mas eu vou dizer, pessoal. Tudo que você quiser, você pode transformar em substantivo. Tá? Qualquer coisa você pode transformar em substantivo. Basta colocar um artigo na frente, opa, eu já tenho aí um substantivo. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, viver é bom. Ora, viver não é um verbo? Então, se viver é um verbo, né, embora viver seja um verbo, aqui viver é o núcleo do sujeito. Tá? Então, no caso aqui, viver está funcionando como sujeito da oração. Sujeito e predicado. No caso, esse viver aqui, embora viver, a classe gramatical de viver, ele é um verbo, mas aqui ele é uma palavra substantivada. Ele está funcionando aqui como substantivo, tá? Andar faz bem para a saúde, certo? Então, andar aqui já é um substantivo. Uma palavra substantivada funcionando aqui como sujeito. Seu querer é necessário para vencer. Querer aqui, embora querer seja um verbo, mas aqui ele está funcionando como substantivo. É também uma palavra substantivada, ok? Então, palavras substantivadas, de um modo geral, também podem representar um sujeito. Também o numeral, pessoal. Os dois saíram-se bem na prova. Ó. Os dois. Então, observa, 2 não é um numeral? É. O que eu falei? Qualquer coisa pode ser substantivo. Ó. Os dois. Então, esse os aqui está se referindo ao 2. Então, no caso aqui, o 2 passa a ser substantivo. Então, aqui eu tenho sujeito e aqui eu tenho predicado. E o núcleo aqui é 2, que é um numeral na sua natureza, mas aqui está funcionando como substantivo, ou seja, é uma palavra substantivada. Aqueles 3 foram escolhidos para o emprego. Igual à explicação anterior, 3 é um numeral, mas aqui observa que ele está funcionando como substantivo, ou seja, é uma palavra substantivada. E também com oração. Então, é possível viver sem o auxílio do governo. O que é possível? Viver sem o auxílio do governo. Então, o predicado é possível e viver o sujeito. Então, uma oração, né? Aí a gente não vai falar ainda sobre esse assunto, nós vamos ter um curso só sobre orações, mas a oração aqui também inteira representando o sujeito, ok? Então, vamos ver agora a classificação do sujeito, ou seja, os tipos de sujeito que existem. Existem alguns gramáticos que fazem uma classificação enorme, né, de sujeitos, mas aqui a gente vai definir, né, apenas 3 tipos de sujeito: sujeito determinado, sujeito indeterminado e inexistente, ou seja, quando a oração não tem sujeito, ok? Quando o sujeito ele é determinado, né, você pode dizer que ele é simples, que ele pode ser simples, composto ou oculto. Então, essa é a classificação de sujeito que nós vamos trabalhar. Okay? Quais os tipos de sujeito? Determinado, indeterminado, inexistente. Quando ele é determinado, ele pode ser simples, pode ser composto ou pode ser oculto. Tá? Então, na próxima aula, a gente então começa a falar dos tipos de sujeito.